Com o resultado das urnas definidos, agora as análises se dedicam a entender como serão os caminhos dos próximos governos estadual e federal. Para nos ajudar a entender esse cenário, a gente recebe aqui o cientista político Bruno Oliveira. Mais uma vez, muito obrigado, Bruno, pela parceria de sempre, pela entrevista. Boa noite. Boa noite, Ed. Obrigado por estar aqui. Considerando as pesquisas, nenhuma surpresa, né? Mas essa vitória da senadora Fátima Bezerra aqui foi bastante significativa. Bastante significativa pelo que ela representa. Pela primeira vez, uma governadora eleita tem mais de 1 milhão de votos. Aqui no estado. Aqui no estado. Única governadora eleita no Brasil. E também encerrando um ciclo de quase 70 anos de famílias se alternando no poder aqui do estado, ocupando posições, eu diria, as mais importantes da política local. Ou no Senado, ou no governo, sempre nós tínhamos um representante das famílias tradicionais. Muito embora tenha sido eleita a senadora Zenaide, que tem o sobrenome Maia, não é da mesma linhagem ou do mesmo núcleo familiar dos Maia tradicionais da política potiguar. Pela primeira vez a gente tem uma eleição que aposentou alguns desses nomes tradicionais. Qual deve ser, na sua análise, o primeiro grande desafio da governadora eleita? Bom, o primeiro grande desafio é cuidar principalmente da situação crítica financeira que o Estado vive, para que ela possa ter margem para investir naquelas áreas cruciais, como segurança, saúde, que, segundo a governadora eleita, serão as prioridades do seu governo. Claro que resolver essa questão financeira não é uma tarefa tão simples, mas me parece que ela chega muito bem à eleição, além da sua vitória expressiva, mas ela chega também com apoio político, com articulação bem feita no segundo turno, trouxe apoios inclusive antagônicos, mas que são importantes para que ela tenha governabilidade, e com apoio na Câmara, com apoio da bancada do Senado, com apoio da Assembleia Legislativa, eu acho que ela começa bem o governo. Mas é como a gente sempre fala, Jadir, a lua de mel dura pouco, né? A população dá um tempo para o governante começar a apresentar resultados. Mas eu acho que ela começa bem, tem tudo para começar bem o seu governo. Sempre que a gente conversa com as pessoas aqui no Rio Grande do Norte, hoje as conversas, a tônica ia muito em torno disso. Na presidência da República a gente tem Jair Bolsonaro, que se elegeu muito como o oposto ao PT, antagonizando com o PT. E aí a Fátima Bezerra do PT. O Jair Bolsonaro deve criar algum impedimento, deve ser algum empecilho para as pretensões da governadora eleita? A gente precisa entender o que é posicionamento, estratégia e discurso de campanha e o que é administrativo. O presidente eleito Jair Bolsonaro, já no seu primeiro discurso, já começa a diminuir o tom, entendendo que a partir de agora acabou a campanha e ele precisará governar. Claro que a votação dele no Nordeste foi uma votação que deixou a desejar para a sua campanha, e do ponto de vista estratégico político é mais interessante para ele tentar reverter essa situação no Nordeste, portanto dedicar investimentos do governo federal e desenvolver ações no Nordeste. Me parece muito lógico do ponto de vista estratégico político, pensando numa possível candidatura à reeleição no futuro ou algo do tipo, do ponto de vista de sobrevivência política. Pensando em ações mais amplas, e aí não só no Nordeste, o que a gente pode esperar de um governo Bolsonaro? É uma grande interrogação, porque ele foi eleito, claro que deixando a população com alta expectativa, principalmente na questão do problema da segurança, que ele pretende ser enérgico e ter tratativas firmes em relação a isso, mas também, como acontece no Estado, no Brasil também a lua de mel dura pouco. Ele precisa apresentar resultados logo no início do seu governo. Logicamente, ele vai assumir agora a postura de vidraça. É muito mais fácil você jogar pedra do que ser vidraça. Vamos ver como é que ele vai se posicionar nesse cenário. Mas é importante dizer também que as declarações que ele deu logo após a eleição,
durante o dia de hoje, nas entrevistas, do ponto de vista, a palavra pacificação foi falada várias vezes, seguir a Constituição, liberdade, democracia. E isso é importante para distensionar o país nesse momento de grave acirramento que a gente vive. Seria aí um começo de uma desconstrução daquele personagem da campanha para assumir aí agora o personagem de candidato eleito? É possível, porque ele precisa realmente agora cuidar da sua gestão. Claro que todo início de governo, como a gente falou, essa lua de mel, então ele não vai ter dificuldade de formar sua maioria no Congresso, o PSL deve aumentar sua bancada já nos próximos dias, mas ele precisa ter sim habilidade para conseguir tocar os projetos que ele defendeu durante a sua campanha. Tá ok, então. Bruno Oliveira, cientista político, a gente deseja todo sucesso para os governos, tanto estadual aqui da senadora Fátima Bezerra, como também no governo federal com o Jair Bolsonaro, presidente da República. Bruno, muito obrigado pela entrevista, boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Até a próxima.